Quem está aí na administração, quem está aí por trás das câmeras, por favor, bota a galera que já estiver em todo o Brasil aqui pra gente. E você que está aí na internet e que caiu de paraquedas não sabe o que está acontecendo. Eu apertei, tava lá um negócio escrito ao vivo, eu fui lá e apertei. Nós estamos aqui toda segunda-feira e nós falamos de negócios aqui. Damos treinamento gratuito aqui e ficamos por 1 hora aqui, né, Patrícia? 1 hora. A gente fica por 1 hora aqui e durante 1 hora a gente fala de negócios, fala de treinamento, fala de vendas, fala de recrutamento e seleção, de tudo aquilo que for importante para a empresa a gente fala aqui. Por exemplo, a gente fala também de estrutura organizacional, a gente fala de cultura, a gente fala de uma porção de assuntos relacionados à performance empresarial. Hoje, por exemplo, nós vamos falar muito de contratação de pessoas. Mas como é que nós vamos falar de contratação de pessoas se a gente não falar de cultura antes? Se não falar de entrevista, você não tem uma cultura de empresa, você não tem uma entrevista, como é que você tem uma pessoa? Não tem. Então, a gente vai falar de ambiente, de performance, como é que você performa dentro da empresa. Mas para chegar nessa performance, Patrícia, a gente precisa ter contratado. Sim. E como é que a gente vai contratar corretamente se a gente não definiu uma cultura? Boa. E deixa eu te dar um dado, então. 95% de todas as micro e pequenas empresas nem consideram a cultura na hora de abrir um negócio. E passam anos com uma empresa sem nem entender o que cultura significa. E eu tenho que te dar essa informação. Se você tem uma empresa e não entende o que cultura significa, você tem muitos problemas com pessoas. Você tem muitos problemas com times de trabalho. Muitos. Porque tudo vai começar na cultura. Não é aquela coisa de guru da internet. Não é nada, não vim aqui te vender um pacote de cultura para sua empresa. Mas a cultura é importante para você poder definir os pontos principais entre vários pontos que você considera para contratar uma pessoa. A cultura se faz muito importante porque ela tem alguns pontos, alguns elementos que você precisa considerar para poder usar na entrevista. Se você não usar os pontos da sua cultura, entre outros pontos, se você não usar os pontos na sua cultura para entender um fit cultural, fica muito difícil você fazer contratação assertiva. E você pode perder muito tempo e perder muito dinheiro com o seu time de trabalho, trocando pessoas demais, por exemplo. Turnover, por exemplo. Hoje a gente vai falar sobre performance de equipes, como tocar a empresa com essas equipes. Como é que eu faço? Vou falar lá no segundo bloco. No primeiro bloco, eu vou procurar ensinar para as pessoas o que a gente fez nesses 14 anos de trabalho aqui na Nação Verde. Então, eu vou ensinar daqui a pouco para você o que é cultura e como eu vou empregar isso na entrevista e também no relacionamento com os meus liderados. Fechou? E claro, vou dar algumas dicas para vocês também de entrevistar. Como entrevistar, quais são os principais pontos relacionados com a cultura, relacionados com o cargo, relacionado com o design do cargo, relacionado aos problemas que você tem para resolver. As funções definidas. Funções definidas, né? Para aí depois você fazer a gestão. Beleza? Então gestão vai ficar lá no segundo bloco. Primeiro bloco a gente vai falar da cultura e da entrevista. Isso mesmo. Né? Como é que você vai gerir quem você nem entrevistou? Não tem como. Então nós primeiro vamos falar de cultura, vamos falar de entrevista e depois a gente fala da gestão. Beleza? Você que está aí na internet, entendeu? Nós estamos toda segunda-feira aqui das 9 às 10, né, Patrícia? Estamos aqui. Das 9 às 10. Enquanto isso, eu vou falar um bom dia para mentorado e para franqueado que está aqui comigo, tá bom? Se você quiser saber como é que faz para ser um mentorado meu, você vai lá em Eu Sou Ricardo Cruz, que eu acho que está aqui, o link na bio. Manda para mim, a gente vai mandar um questionário para você. Se você tiver num ponto que consegue receber mentoria, a gente conversa, tá bom? E se você quer entender como funcionam as nossas franquias, você manda um oi aqui pra gente que a gente manda uma proposta para você. Se você tiver perfil, você vem trabalhar com a gente, beleza? Se você tem entre 25 e 50 anos de idade, olha, como é que você tá vendo a seleção? Se você tem entre 25 e 50 anos de idade, olha só, né? Porque tem sempre um perfil que a gente vai buscar. Se eu tiver 51, eu não sirvo, Ricardo, eu não disse isso. Mas se você tiver entre 25 e 50 anos de idade, é um perfil, por exemplo, de idade que a gente procura de franqueado. Por exemplo, já dei um spoiler para você. Dá uma regrinha. Vai anotando. 70% da nossa rede é de mulheres.
Ah, não pode homem? Eu falei que 70% é de mulheres, 30% é de homens. Isso significa que não tem homem dando certo? Tem homem dando certo e muito certo. Tem casal dando certo e muito certo. Então, te passo, por exemplo, um perfil. Né? Definições de perfil. É uma definição de perfis. Então, Qual que você é? muito do perfil que a gente traz, muito do perfil, ele está muito relacionado também com a sua história, o seu histórico. Então, você tem um histórico, você avalia esse histórico, pega ali os melhores perfis e publica. Por exemplo, olha, publica isso, deixa isso bem claro, quais são os perfis que você quer. E para trabalhar é a mesmíssima coisa. Dei um pequeno exemplo aqui, né? Sim. De Bem persona. Deixa eu falar bom dia para os meus Vamos ver, franqueados tá aqui. Bom dia, Kaique de Altamira, bom dia, Valéria da Lapa, Terezinha. Bom dia, Terezinha. Bom dia. Fui almoçar com você semana passada, eu falei que eu ia? Fui almoçar com você semana passada, foi muito legal. Passamos uma tarde lá. Quem não gosta, né? Quem não gosta? Passei uma tarde lá com ela. 10 anos junto trabalhando comigo, né? Fez uma foto linda, um registro de um 10 um anos, momento né? importante. 10 anos trabalhando comigo, Osmar, Terezinha, o Vini estava lá, o Vini, o filho deles, eu peguei no colo. Olha aí. Hoje ele pode me pegar no colo, Oh. né? Muito bom. E foi uma tarde maravilhosa que nós passamos lá, foi muito legal. Falamos de tudo, fizemos de tudo, Coisa boa, né? falamos de tudo. Sempre rola um treinamento, né? Mentoria. Né, Terezinha? Sempre rola um treinamento, né? Conta Tem pra jeito. gente aí É. depois. Quem mais? A Charlize, bom dia, meu amor. Já no meio do ano eu tô aí com você, né? Vamos comemorar os nossos 10 anos, hein? Força, hein? Senhor Silvio também de Sorocaba, faz tempo que eu não vou lá, cara. Bom dia, Silvio. A Melina da Asa Sul, bom dia. Kátia também de Rio Grande da Serra. Pessoal de Porto Alegre, o Edson. Ô Edson, vamos ver se a gente fala essa semana, cara. Faz tempo que a gente não fala. Vamos ver as novidades aí. Ó o pessoal de Andradas, bom dia. O Rafa também de Santo Amaro. Tem a galera também de BH, tá aqui com a gente, o Elbert e a Renata. Bom dia, pessoal. Tamo junto, hein? Temos um projeto junto, né, com o Elbert e com a Renata. Tamo junto, vamos começar um projeto aí. Nação Verde, Juína. Bom dia, Márcia. Bom dia, Hélio, também do Morumbital. Seja bem-vindo, Hélio. Hélio eu nunca vi, não conheço, né? Bom dia, Hélio. Seja bem-vindo. Quem mais? Rafa. Rafa. Rafa, daqui a pouco nós estamos juntos aí, hein? Já eu tô aí com você. É na quarta? É na quarta. É na quarta que eu vou. Quarta-feira eu tô aí com você. Muito bom. Quem mais? Ó, o pessoal de Santana do Livramento. Bom dia. Bom dia, Leandro também, da Ilha do Governador. A Evelyn também de Nova Friburgo. Quem mais? Josiel de Itaqui. Bom dia. A Adriana. Quem mais ali? O Marco também e a Ângela também de Lajeado. O Dario Oliveira aqui com a gente também. A Ivanete de Floripa. Quem sabe dá tempo de passar aí, ô Ivanete? Na quarta-feira eu vou me esforçar para conseguir passar aí e conversar com vocês, dar um treinamento para vocês, tomar um café com vocês, tá bom? Pessoal de Floripa, eu vou me esforçar para passar. Tem várias reuniões de vários assuntos em Floripa, mas eu vou me esforçar para passar, tá bom? A Terezinha falou que é verdade que sempre tem um treinamento. Muito bom. Sempre tem alguma coisa, né, Terezinha? Alguma coisa a gente sempre aprende, é verdade? Ai, quem mais? O Dario falando que é do Jardim do Lago. E a Nação Verde, bom dia, Santa Inês. Margarete também de Santa Inês. Puta, eu nunca fui lá, né? Santa Inês é lá no Maranhão? No Maranhão, né? Putz, eu preciso ir lá, cara. Eu gosto muito, cara. Essa agenda aí também. Mas vocês sabem o que acontece com a gente? Vocês sabem o que acontece com a gente? O que acontece com a gente é que a gente vai se desenvolvendo, as coisas vão crescendo no Brasil todo. E provavelmente você já sentiu essa dor também, que é a dor de você não conseguir, às vezes, fazer aquilo que você gosta de fazer. Do verbo gostar. Tá? Do verbo gostar. Muitas vezes a gente não consegue fazer aquilo que a gente gosta de fazer. O áudio tá bom aí para vocês, pessoal? Tudo ok? Tá? Tá bom. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo direitinho? Você está me ouvindo bem aí no Instagram? Você está me ouvindo bem? Você põe um joinha, uma bombinha, um foguinho, alguma coisa aqui para mim. E aí as coisas vão crescendo e você sabe como é que é, né? Eu sempre falo para vocês que a diferença de adulto e criança é precisamente que o adulto tem que fazer o que tem que ser feito, né? E criança faz o que quer, né? Então eu posso te falar do fundo do meu coração, muitas vezes eu não faço o que eu quero, o que eu gosto, mas eu faço o que eu preciso de fazer. Porque a responsabilidade, a cada dia que passa, ela só aumenta. E aqui, por exemplo, a nossa responsabilidade em 2024 vai aumentar muito.
porque nós estamos iniciando uma campanha para sortear um carro, e não é uma campanha qualquer, porque normalmente quando se sorteia um carro, você sorteia um carro com milhões de pessoas concorrendo. E nós vamos sortear um carro para milhares de pessoas e não milhões de pessoas. A chance de você ganhar é muito grande. Muito grande, tá? Outra coisa, nós também vamos participar do maior congresso do mundo de medicina integrativa. Então é muita responsabilidade, né? Nossa nova fábrica ficou pronta, nossa nova logística, nosso novo software ficou pronto. E você não faz isso sem tomar umas porradas, entendeu? E você tem que tomar umas porradas para poder ser mais forte no próximo round. Você tem que tomar umas porradas para ficar mais forte na próxima luta, assim, entendeu? E não tem jeito. Tudo tem um preço, a evolução tem um preço. Você tem que pagar esse preço. É fazendo. Fazendo. Na prática. Fazendo, exatamente. Eu estava falando hoje na oração, toda segunda-feira a gente tem uma oração aqui. Né? Eu estava falando para as pessoas que tem uma passagem na Bíblia, lá em João, que fala, que todo mundo lembra, que fala, tirai a pedra, né, e levanta Lázaro, né? Todo mundo lembra dessa passagem, né? Você pode ser ateu que você já ouviu essa passagem, né? E aí Jesus fala para Lázaro, levanta, né, Lázaro, e anda. Pô, mas já estava quase 4 dias ali, né? Algumas pessoas diziam que estava dormindo, outras que estava fedendo já, né? Sim. E Jesus falou, levanta, Lázaro, né? E a gente foca nessa parte, mas esquece que a frase é, tirai a pedra, levanta, Lázaro. E aí você deveria se perguntar, se você for mais atento, se você for um leitor ou um ouvinte mais atento, você poderia se perguntar, mas, ô Jesus, você ressuscita Lázaro, não pode tirar a pedra não? Boa. Né? Se você ressuscita até um morto, não consegue tirar a pedra? Então tirai a pedra, ele deu uma ordem, tirem a pedra. Tira a pedra. Ele não tirou a pedra. A lição para isso é, você tem que fazer sua parte. Jesus vai fazer a parte dele. Então, deixa Deus ser Deus. Deixa Deus ser Deus. Deixa ele agir. Remova você Mas a pedra. ele não vai fazer sua parte. Bora trabalhar? Bora? Então, segue a trilha. Vamos. Segue a trilha aqui. Vai ter PPT? Tem. O PowerPoint? Olha lá, começou com a cultura. Eu tenho dois PPT aqui, hein? Pega a porra do telefone. Boa. Olha, gosta de uma vazio, bagunça né? aqui. O povo gosta de uma bagunça. Porque eu falo, o PPT, que é o PowerPoint, eu falo muito, pega a porra do telefone. Que essas manias de hoje em dia, de ficar mandando do WhatsApp mensagem pra lá e pra cá, né? E levanta a bunda da cadeira também. Então assim, pega a porra do telefone e liga e resolve, que você resolve em segundos, o que uma porrada de mensagem. Vamos combinar uma coisa? Você não é o Camões, você não é o Shakespeare, tá bom? Você não é o Essa de Queiroz, tá bom? Você não escreve tão bem assim como você pensa. E as pessoas também não são grandes interpretadoras, não são boas interpretadoras. Então eu sempre falo, pega a porra do telefone, faz uma videoconferência, liga para a pessoa, resolve rapidinho, que você resolve e para com más interpretações. O problema do mundo é a comunicação. A comunicação é deixar uma ação comum, fácil, simples. Então tudo aquilo que pode causar ruído na sua empresa, tira, tá bom? Tira, não precisa seguir a moda, né? Lembra? Sua mãe falou pra você não é todo mundo? Meu pai falou isso pra mim, falou pra você? Tu? Com certeza. Né? Falou pra mim também. Você não é Ricardo, você não é todo mundo, né? Então, é isso, não seja todo mundo, tá bom? Se vier na sua cabeça a resposta, não, todo mundo faz isso. Então nunca se esqueça, você não é todo mundo. Beleza? Partiu. Bora. Gente, por que a gente precisa definir... O papo hoje aqui, se você caiu de paraquedas, o papo hoje aqui é o seguinte, a gente gerenciar um time durante o dia. Mas para a gente gerenciar esse time, a gente precisa ter contratado ele. Para a gente ter contratado ele, a gente precisa entender de cultura. Deu para entender? Pegou a trilha? Então bora falar de cultura primeiro. Então, cultura, gente, vou resumir para vocês de uma forma mais simples possível. Cultura pode também ser muito provavelmente confundida com valores, com as suas crenças do dono. É difícil dissociar isso, viu? É difícil dissociar a cultura das crenças daquelas pessoas que fundaram a empresa. É difícil dissociar a cultura do propósito. Quer ver uma coisa? Ó, fazer um símbolo aqui, rapidão para você. Ó. Dá só uma olhada nisso aqui. Ó, na internet aqui, e para a galera aqui do YouTube. Ó, vocês do YouTube aqui, ó vocês da internet. Aqui está a caneca da minha mãe, 70 anos, que ela fez o aniversário recentemente.
E aí a gente deu uma caneca para cada pessoa que comprava o Aloe Potion. Isso é um exemplo de propósito. Agora presta atenção no manifesto. O que aconteceu? Eu estava há quase 20 anos num ramo, em 2, 3 ramos. Né? Então, há 20 anos, desde os 16 anos de idade, eu fazia as mesmas coisas. Quando você começa tão cedo, a primeira coisa que você se convence é: eu só sei fazer isso, como é que eu vou fazer outra coisa? Por isso que franquia é legal, porque você consegue acelerar o tempo, você consegue adiantar, o cara consegue te passar um manual, consegue te passar um caminho, uma trilha. Franquia é isso. Franquia não é um manual de fornecedores para você se adiantar e pegar os fornecedores, não é isso. Não é apenas isso. Franquia mesmo precisa ter um método, uma metodologia de trabalho. É como eu prezo, é como eu penso que franquia pode ajudar. Acelerar o tempo. Muito bem. Desde que você seja permeável, desde que você aprenda. Não é? Então franquia é muito bom para acelerar o tempo. Para você aprender em 6 meses o que você poderia levar 2, 3 anos. Tá bom? É isso. Para quem aprende, franquia é bom. Para quem não é de escutar, para quem não é de aprender, para quem não é de executar, para quem é muito soberbo, eu confesso que franquia não é o melhor lugar. Tá bom? Melhor você tentar outras modalidades, tá bom? Mas vamos para a declaração aqui de cultura. Ó. Quando eu faço isso aqui, e já tendo 20 anos de experiência em outro ramo, o que eu vou explicar para a pessoa, para um ramo novo, que eu não conhecia absolutamente nada, porque eu fiquei 20 anos enfiado numa coisa só, e eu mesmo dizia para mim: eu só sei fazer isso, como é que eu vou fazer outra coisa? O ano era provavelmente 2007 para 2008, isso, 2007 para 2008. Mas quando eu vi minha mãe bem de saúde, com tudo aquilo que eu aprendi lá em 2007, num Brasil muito louco, no Brasil onde todo mundo comia salsicha, todo mundo comia nuggets, todo mundo passava margarina no pão, porque Becel é a margarina da família. Né? Ovo não tem na minha casa. Ovo faz mal, ninguém come ovo na minha casa. Isso era um mundo muito louco. Mas é como era o Brasil 2007. E eu reverti esse mundo inteiro, mudei toda a alimentação na minha casa. Mudei sal, mudei açúcar, reduzi as farinhas, melhorei muito toda a base da alimentação na minha casa e incluí uma coisa chamada suplementação. E minha mãe começou a tomar aloe vera. E a minha mãe ficou boa. E aí vem um exemplo de cultura para você. Eu disse a seguinte frase numa noite: aquilo que aconteceu com a minha mãe, eu não vou permitir que aconteça mais com a mãe de ninguém, do que depender de mim. Pegou o que é a declaração? Pegou o que é o manifesto? Por exemplo, isso precisa estar na base da sua cultura. Qual que é o manifesto da sua empresa? Qual que é o manifesto da sua empresa? Começa assim. Lembra, você está escutando um negócio que está na moda, propósito, propósito de carreira, propósito de vida, lembra? Propósito, a sua empresa tem um propósito declarado, é isso. Resumindo, e deixando a coisa mais palpável, né, mais tangível, é isso. O que você tem na sua experiência, o que você viu como problema no mundo que você quer resolver? Eu, por exemplo, me despertou para esse problema da minha mãe. Me despertou. Mas despertou porque fazia sentido para mim. Para mim. Isso não é uma declaração de virtude. Isso eu não estou dizendo para você: como você não é assim, como você não pensa assim, então você é uma pessoa inadequada, você não é politicamente correta. Não tem nada a ver com essa porcaria. Isso não é uma declaração de virtude. Mas essa base de saúde, tanto é que eu estudo medicina hoje. Né? Por quê? Porque é importante para mim. É uma coisa que eu vejo que eu fico mal quando eu vejo alguém de saúde, eu não fico bem. Se eu vejo que eu tenho um problema financeiro, aquilo me preocupa, mas eu não deixo de dormir. Eu confio em mim. Quando eu vejo alguém com um problema financeiro, eu converso a respeito. Mas eu não vou ficar para baixo por conta disso. Quando eu tenho um problema de relacionamento, às vezes eu fico triste num dia, mas eu não vou permanecer triste. Mas quando eu tenho um problema de saúde, aquilo fica na minha mente e não sai. É um exemplo. O que fica na sua mente e não sai? Deu para entender? Começa por aí a formação da sua cultura. Olha, como assim, Ricardo? Vamos contratar uma pessoa que também se comporta, que sente essas dores, que isso é importante para ela. Sacou? Então você começa assim: seus valores, suas crenças, aquilo que você quer resolver no mundo, você escreve isso, aquilo é uma base da sua cultura. Valores, por exemplo. Quando você vem aqui no Grupo Viva, você vem inscrito aqui no nosso site do Grupo Viva. Grupo Viva é o nosso grupo aqui, que eu formei. Quando as pessoas entram aqui, elas entram nesse site, tem alguns playbooks, alguns treinamentos para ela. Deu para entender? Sabe o que está escrito lá em cima? 3 palavrinhas: honra, lealdade e dignidade. Pronto, dei um exemplo para você de cultura. Honra,
Lealdade e dignidade. Deu para entender? Isso é uma base da sua cultura. Não esquece, ó. Vamos fazer um criativo aí, garotinha? Vamos fazer. Não esquece. Culto, cultivo, cultura. De forma tribal, a nossa ancestralidade, ela é assim. Nós nos reunimos em tribos desde sempre. Então, as tribos que se reuniam, e por que não dizer que causavam rivalidade com outras tribos? É porque elas tinham culturas diferentes. Entre outros motivos dessa rivalidade. Que podia ser outros problemas. Mas uma das coisas que fazia uma tribo não se juntar com outra eram crenças muito diferentes, eram culturas muito diferentes. Não funcionou há milênios atrás e não vai funcionar agora. Entenda a sua empresa como também um princípio tribal. Entenda também a sua empresa como um princípio ancestral de liderança. Então, se as pessoas que você contratar, se você não tem uma cultura muito clara, definida, como é que você vai identificar se aqueles valores daquela pessoa na sua entrevista vai fazer parte daquilo que você tem? Você precisa ter valores muito claros com você na sua empresa para poder identificá-los nos outros. Conseguiu entender? Culto, cultivo, cultura. Pegou? Então essa é a primeira parte, deixa isso muito claro. E não abra mão. Uma vez que você deixou isso muito claro, não abra mão. Você vai e exige isso dessas pessoas que você vai contratar. Beleza? Você tem poucos direitos como líder. Poucos direitos. Eu sei, mas eu sempre pensei dessa forma, sabe? Líder tem poucos direitos, tá? Mas esse você tem. Esse você tem. Escolher seus liderados. Esse você tem. Tá? Eu acho brilhante o The Chosen hoje em dia, acho maravilhoso essa abordagem, essa nova abordagem que eles pegaram de Jesus. O The Chosen tem até agora, dia 21, vai ter mais uns episódios e tal. Eu acho fantástico essa abordagem, né? E como aquelas pessoas eram absurdamente diferentes e despreparadas, mas Jesus as recrutou. Jesus tinha esse dom da liderança. Elas eram as melhores pessoas da época? Não eram. Mas elas têm todas um ponto em comum. Eles seriam os discípulos iniciais, os apóstolos iniciais, os primeiros mensageiros. E nisso ele se deu muito bem. Não é? Não deu não. Ele errou, porque ele também colocou Judas. É você que acha isso. Você que acha que ele errou porque ele chamou Judas. Judas fazia parte, tá bom? Judas fazia parte do contexto, beleza? Não errou não, tá bom? Então, isso é cultura. Identifica seus valores, identifica suas crenças, deixa isso claro, deixa claro. Deixar claro é pôr no papel. Gestão à vista, põe no papel isso. Põe no seu PowerPoint e tem que estar na hora da entrevista isso. Porque na sua conversa, isso tem que passar minimamente através das suas perguntas para você poder identificar se essa pessoa faz parte na sua tribo, na sua equipe. Tem que identificar antes. Tem que identificar antes, tá bom? Se esforce. Mas você vai ter que também ter uma parte bem técnica nessa entrevista, né? Temos alguma coisa de PowerPoint além disso aqui? Então, gente, vocês colocaram aqui né? Vocês voltam? Mas Colocamos sim. vocês colocaram tudo. Você acha que alguém vai ler isso aí, gente? Não, mas vai estar aqui pra gente também. Ó, o que acontece? Quando você vai entrevistar a pessoa, você precisa ter muito claro, ó, passa uma linha na frente aí da sua entrevista, da sua folha, do seu caderno, né? E presta muita atenção. Uma parte, ela é qualificação civil, né? E essa entrevista, ela é de qualificação. Então, você quer uma pessoa para trabalhar no seu varejo, na sua loja? De qual gênero? Né? Especifica antes. Eu vejo que essa função fica melhor para as mulheres. Isso existe. Isso existe. Então você deixa claro isso. Idade. Olha, essa pessoa vai ter que lidar muito com interface, muito com aplicativo aqui na minha empresa. Vai ter que lidar com QR Code, vai ter que lidar com interfaces de tecnologia com o cliente, cadastramento, essas coisas. Então você precisa prestar atenção se as pessoas mais velhas serão para essa função. Se você quer colocar pessoas mais velhas, você vai ter que fazer teste e treinamento prévio para saber se essa pessoa possui uma maturidade digital. Hoje isso existe, entendeu? Então você qualifica idade, gênero, proximidade. Eu quero contratar uma pessoa que mora
a 15 quilômetros de distância? Eu quero. Você tem que colocar. Sim. Gente, boa parte dos erros vem daí. Total, contratação. Vem daí. Boa parte dos erros vem daí. Então, não existe uma bala de prata. Você vai eliminando, vai melhorando isso. Começamos na cultura, estamos aqui na entrevista. Então, essa parte da qualificação civil. E a qualificação de ação? Pelo amor de Deus, pessoal, ó, que momento que a sua empresa está? Você está começando a sua empresa? Por exemplo, a sua empresa, o que é estou começando minha empresa? Vamos desmistificar isso. A sua empresa tem menos de um ano? Então você está começando. Sim, está lançando, né? Tá bom? Deu para entender? Não sei se é o que você pensa, é o que é. Tá bom? Se a sua empresa não tem um ano, você está começando. E olha aqui para mim, ó. Gente, presta atenção. Não contrata alguém para ter que ajudar. Ok? Como é que eu faço? Passei pela qualificação civil, por todas as características que delineia aí, a idade mínima, máxima, etc. Tá bom? Ah, Ricardo, tem exceções. Não, gente. Tem exceção para tudo, né, gente? Tem exceção para tudo. De repente você pode ter um jovem de 16 anos. Semana passada eu estava com uma pessoa que contratou uma pessoa de extremo sucesso. Muito sucesso na empresa. Eu falei, nossa, mas você tem muito sucesso. Ela me respondeu assim, eu não só tenho muito sucesso, como eu já tenho mais 2 pessoas que fazem sucesso aqui e eu que contratei. Eu falei, não, me conta isso daí. É porque ela citou assim, é porque eu tenho uma pessoa aqui que faz muito sucesso aqui e eu que contratei com 14 anos. Eu falei, como? Não, eu quero saber. Como que é? Eu adoro histórias reais, eu sempre conto muitas histórias reais, né? Algumas pessoas me acham grosseiro às vezes, porque eu falo, não que eu cite nomes, não exponho ninguém, mas eu conto muitas vezes histórias reais. É como eu gosto de liderar, é como eu gosto de agir. Como eu tenho 33 anos de carreira, eu tenho muita história, né? Então eu prefiro contar histórias reais, tá? E coisas que realmente aconteceram. No mundo de internet digital, na palma da sua mão, com tanto absurdo rolando, eu prefiro agir assim, né? Me esforço para que você aprenda vindo de uma pessoa que realmente passou por essas dores. E eu realmente passei. Eu falei, então me conta. Aí ela falou, olha, todo mundo foi contra mim. Eu contratei uma pessoa com 14 anos de idade. Pô, eu tive que perguntar. Sinceramente, eu nem sabia que podia. Mas dá para contratar para essas funções uma pessoa com 14 anos? Pela lei, eu digo, é possível contratar? Ela falou, é possível. Eu perguntei, né, direitinho na minha contabilidade, falamos no RH lá da contabilidade, e sim, era possível. Contratou uma pessoa com 14 anos de idade e hoje essa pessoa já foi promovida, ela está com 17 anos de idade e faz um baita sucesso na empresa. Então, tem exceções? Gente, tem exceções, tá bom? Daí vai do seu feeling, do seu teste. Testa hipóteses. Como é que eu faço, Ricardo? No regime de CLT, você testa a pessoa por 45 dias e você dispensa e está tudo bem, tá bom? Agora presta atenção nisso aqui, ó. Não contrate ninguém para ter que ajudar. Esse é um dos piores problemas que existe nas empresas. A síndrome da bondade latente, tá ok? E você não é bonzinho coisa alguma, você é irresponsável, tá bom? Você não pode ter a síndrome da bondade latente. Não contrate ninguém para ter que ajudar. Não faça isso. Bom, depois que você veio da segunda qualificação, criamos a primeira, que é culto, cultivo, cultura. Viemos para a segunda, que é a qualificação civil. Você pôr os detalhes, né, da pessoa, da forma que ela está instalada na realidade. E o terceiro é esse. Você tem que mapear o que essa pessoa vai fazer. E você não pode ajudá-la. Ela tem que te ajudar. Se a sua empresa tem menos de um ano, quem você pensa que você é para contratar estagiário? A pessoa falando, eu contratei um estagiário. Eu falei, mas para quê? Para tal coisa. Eu falei, mas como assim? Você não está no nível de contratar estagiário. Gente, contratar estagiário é quando a sua empresa está num outro nível. É outro nível, você está lançando a sua empresa. Você só pode atrair pessoas com o perfil correto, com a sua cultura, com a sua qualificação civil e a qualificação técnica quando você... Ah, Ricardo, me ajuda. Cara, mapeia exatamente. Aqui na Nação Verde a gente tem o método UAU. Então, o franqueado sabe exatamente o que ele vai fazer. Porque a gente declarou isso num treinamento, a gente declarou isso através de um livro que eu escrevi. Então você sabe aqui é o perfil da pessoa, o que ela tem que te entregar. Então você coloca a sua meta. Para que serve meta? Eu sempre ensino que a meta serve para mudar seu comportamento. A meta é uma entidade fictícia, entendeu? Mas tem que ser plausível, alcançável e plausível. E aí você coloca o meio do caminho ali como o mínimo possível. Isso coloca o seu desafio, a meta desafiadora foda. A gente fala que é a MDF, né? A meta desafiadora foda, né? Então você põe ela aqui e põe ali o mínimo que tem que atingir, que é um corte. Não atingir, corta pescoço, por exemplo. Vai. Você coloca um mínimo ali.
e você põe depois o desafio. Para que aquela meta desafiadora, que é atingível também, para que ela existe? Ela existe na esperança de mudar seu comportamento. É para isso que ela existe. Conseguiu entender? É para isso que ela existe, para mudar seu comportamento. Então, declara as metas e vai contratar as pessoas com as suas metas já declaradas. Não que ela precise saber, mas você precisa saber quais são as atitudes que aquela pessoa precisa ter, aqueles atributos, atributos que essa pessoa precisa ter para alcançar aquelas metas. Você só pode contratar alguém que se compromete a atingir aquelas metas. Alguém que se compromete que comprova para você que tem aqueles comportamentos necessários que farão aquela meta ser atingida. Eu vou repetir para você. Você só pode contratar uma pessoa que você, na entrevista, consegue ver através do histórico dela, consegue ver através da atitude dela, do comportamento dela. Você só pode contratar uma pessoa e que você verifica na entrevista e que depois você vai analisando no dia a dia, que ela tem aqueles atributos técnicos, que ela tem aquelas atitudes, aquele perfil comportamental que garantirão minimamente que a sua meta mínima será atingida. E como é que você vai verificar isso? Mapeando quais são os seus problemas e quais são as metas que você quer atingir. Isso tem a ver com complementaridade, Ricardo? Tem. Isso também tem a ver com complementaridade. Por quê, Ricardo? Gente, normalmente a pessoa que você tem que contratar é aquela pessoa que você percebe que ela pode ser melhor que você. Entendeu? Se essa pessoa, você está conversando com ela, se você percebe que essa pessoa pode ser melhor que você, então é importante de você contratar. É o papel do líder. Papel do líder. Identificar. E aí, e dar condições para que isso ocorra, e mapeando isso no dia a dia, reuniões, não vai dar tempo de falar isso aqui agora, mas reuniões uma vez por dia, segunda-feira, sexta-feira, aí eu tenho as 2 reuniões que eu ensino aqui, sempre aqui dentro, e tenho a reunião de PTS, que é o planejamento de trabalho da semana, na segunda-feira, e depois eu tenho a de sexta-feira, que é o FCA. Não é isso? É isso? Aí, tá vendo? Eu já sabia de cabeça. Você tem sexta-feira FCA. Fato, causa, ação. O que aconteceu, o que causou, o que a gente vai fazer. Mais ou menos isso. Isso são coisas. E são reuniões rápidas, tá? Quando você transforma essas reuniões em reuniões que são sempre assertivas, que você traz dados e não sua opinião, quando você traz isso para a reunião e você tem reuniões frequentes, elas são cada vez mais rápidas, porque as pessoas só trazem aquilo que precisa ser feito e trabalham em prol do desenvolvimento daquilo que ficou combinado. Exato. É isso. É isso. Conseguiu entender? Então, passamos pela cultura, passamos pela qualificação técnica ali, aquela qualificação civil, chegamos naquela qualificação que é a qualificação de fato, profissional, que é aquela pessoa que você vai contratar, que tem realmente aqueles atributos que vão garantir que aquela sua meta mínima seja alcançada. Resumindo, você só contrata alguém para te ajudar. Você não contrata ninguém para ajudar. Você só contrata alguém em que você percebe que aqueles comportamentos que são necessários, porque você já mapeou através da sua meta, se identifica nela. Quando você identifica aqueles atributos que essa pessoa já tem, através do histórico dela, ou através da conversa, que ela tem um plano, que você pode até inclusive construir esse plano junto com ela, e vai atingir aquelas metas, aqueles objetivos, você contrata. Não contrata ninguém para ter que ensinar. Não contrata ninguém para ter que ensinar quando a sua empresa está em lançamento, a sua empresa tem menos de 1 ano. Porque a sua empresa não é uma escola e a pessoa não vai valorizar você pagando ela e ensinando ela, porque ela está acostumada a ela pagar para aprender. Se você está pagando ela e ainda está ensinando, ela jamais vai aprender com você, porque não faz sentido cognitivamente. Porque a vida toda ela sempre pagou para aprender. Como que ela vai aprender com uma pessoa que está pagando ela? Então nós temos uma relação que não funciona. E outra coisa, quando a pessoa é dependente do dinheiro que você dá para ela, será que ela vai te falar a verdade? Será que ela está disposta a te falar a verdade? Se na realidade o que ela recebe é a vida dela? Será que ela não vai querer evitar arriscar? Então, cuidado com isso. É melhor ter pessoas para resolver os seus problemas e não você, através da sua bondade latente, né, que todo líder sofre disso. Eu sofri muito disso.
Não, eu sofri muito décadas, em níveis diferentes. Síndrome da bondade latente, você quer ajudar, quer salvar o mundo. E isso já é uma característica, às vezes, muito inata em pessoas que desenvolvem liderança. E isso também é um problema. Se você não prestar atenção, você ferra a sua empresa. Então, a sua empresa tem menos de um ano, você não tem que ensinar ninguém. Você tem que identificar na pessoa, na carreira dela, se ela tem atributos que resolvem o seu problema e não você o dela. Ela vai te levar para o próximo Combinado? nível. Ela é essa pessoa que te leva Combinou? para o próximo nível. Não se esqueça disso. Beleza? Passei um pouco do tempo? Não, Bom, vamos... mas é o seguinte, ó. Passamos pelos 3, agora tem o 4º bloco? Isso. Gente, é isso. Pessoal da internet, beijos. Agora eu tenho o 4º bloco, que eu vou falar da gestão, e isso é só para quem é meu mentorado, isso é só para quem é meu franqueado, tá bom? Pessoal da internet, obrigado pela audiência até agora. Fica gravado isso aqui, ô Yas? Fica? Tá bom. Faz os tópicos na legenda para mim, tá bom? Obrigado, pessoal da internet. Nós estamos aqui todas as segundas-feiras, das 9 às 10 da manhã, e sempre rola um treinamento, sempre tem alguma coisa para a gente trocar, para a gente aprender aqui, tá bom? Se você gostou do pedaço que você assistiu, vai ficar gravado se você quiser assistir o que você perdeu. E se você gostou, você pode entrar no link da minha bio, pode mandar aqui o seu telefone e a gente entra em contato. Se você tiver perfil, a gente pode desenvolver uma mentoria ou então ser um franqueado. Obrigado, viu, pessoal? Ótimo dia. Deixa eu continuar meu treinamento aqui. Deixa eu continuar com o meu pessoal aqui. Coloca os 4 pontos aqui para mim, Giovanni.